Bom dia, meus amores. Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam fazendo atividade, acompanhando as aulas da tia. Então fiquem atentos, prestando atenção nas videoaulas, que a tia sempre fala do texto e depois faz correção quando manda para casa, as correções das atividades. Sempre vai o recadinho com as páginas do livro, da atividade para você fazer. Então, façam as atividades, tá bom, meus amores? Então, meninos, vocês fiquem atentos que a tia vai colocar um vídeo para vocês observarem nossa paisagem, nossos biomas brasileiros. São Pantanal, a Caatinga, o Cerrado brasileiro, a Amazônia, a Mata Atlântica, os Pampas. Essas são a vegetação brasileira, que são os biomas do Brasil. E o que é a vegetação? É um conjunto de espécies de plantas características de uma região. Essa vegetação que o Brasil apresenta, diversos tipos de vegetação. Floresta amazônica. Essa floresta amazônica é caracterizada pela grande variedade de espécie animal e vegetal, sendo comum as regiões de aves de grande e médio porte. Essa região de clima equatorial, essa região da Amazônia, da floresta amazônica. Grande quantidade de rios nessa região amazônica. Vegetação exuberante, com as árvores com grande e médio porte. Grande variedade de animais nessa região. Nós temos a grande variedade de animais, o mico-leão, aparece dessa região. Nós vamos falar também essa mata dos pinhais ou mata de araucária. Você pode observar que principalmente na região sul do Brasil. Suas aves típicas é o pinheiro do Paraná, caracterizado pelo porte alto. A Mata Atlântica é um bioma do Brasil, é formada por vegetação bastante densa e diversificada. Olha que flores lindas aí, diversificada, caracterizada pela presença de árvores altas, com tronco grosso, além de plantas. Nós temos a presença também de macaco dessa região. Temos a caatinga, que é uma vegetação resistente ao clima semiárido, esse clima seco. Presença de grande formação rochosas, né, nessa região. Mandacaru, xique-xique, vegetação seca, grandes formações rochosas, macaco, tatu, encontramos nessa região de formações rochosas, de clima seco. A presença também de arara azul. Temos a Mata dos Cocais, que é uma área de transição, que fica na floresta amazônica e a Caatinga. O estado do Maranhão e do Piauí, a presença de carnaúba e babaçu, encontrado nessas regiões, espécies características de árvores ricas em óleos. Nós também temos a vegetação do mangue, que é essa vegetação rasteira aí, terrestre e marinho. Vegetação de mangue é adaptada ao solo bastante salinos e alagados. Áreas de vegetação de mangue. Nós também temos o Pantanal, é a maior planície inundável do mundo devido às chuvas associadas às condições do relevo. Podemos observar uma vegetação bastante diversificada também nessa região, bastante alagada. Aves.
E nós também podemos observar nesse vídeo a vegetação do cerrado. O cerrado brasileiro, com essa vegetação, e de rios, vegetação baixa. A presença de animais típicos dessas regiões, como o tamanduá, aves com tronco retorcido. Temos o campo, nessa região aí, vegetação arbústica de gramíneas, ocorrendo em diversos locais do Brasil, como Rio Grande do Sul e o estado de Roraima. A tia apresentou algumas vegetações dessas regiões. E agora, meus amores, nós vamos ver os tipos de vegetação do mundo. A tundra, a floresta de conífera, o Mediterrâneo, o deserto, a floresta equatorial, os estepes. Nós vamos ver o tipo de vegetação do mundo. Então, a gente vai ver agora um vídeo sobre a vegetação do mundo. E na próxima aula, a tia volta falando novamente sobre vegetação. Distribuição geográfica das principais paisagens vegetais da Terra e as suas inter-relações com os diferentes tipos de climas. Então vamos lá. A tundra é a formação vegetal rasteira típica das regiões polares, recobertas pelo gelo durante grande parte do ano. O desenvolvimento desta vegetação ocorre durante o verão, quando acontece o breve derretimento do gelo polar. Uma característica comum deste bioma é a presença de plantas como os musgos, pertencentes ao grupo das briófitas, que não apresentam flores nem sementes ou caules, e líquens, adaptados a ambientes úmidos, sombreados e de baixas temperaturas. Já nas bordas polares, principalmente do hemisfério norte, surge a floresta boreal, também conhecida como taiga ou floresta de coníferas. Nestas áreas, ocorre a formação do clima frio, que possui maior luminosidade solar do que as áreas polares, e possibilita o surgimento de árvores, como pinheiros e abetos. Trata-se de uma floresta adaptada a baixas temperaturas, denominados de vegetação aciculifólia, ou seja, com forma de agulha. Os pinheiros possuem copas em forma de cone, com galhos inclinados para baixo, que dificultam o acúmulo da neve. Um aspecto muito diferente daqueles que caracterizam as florestas temperadas, localizadas de modo geral em regiões de latitudes médias, entre as zonas polares e tropicais da Terra. O desenvolvimento das florestas temperadas é influenciado pelo clima que recebe o mesmo nome, ou seja, o clima temperado, com temperaturas que podem oscilar de menos 4 graus Celsius durante o inverno a 18 graus Celsius no verão. As variações da temperatura e da umidade geraram a formação de vegetação caducifólia, ou seja, de folhas caducas, que caem durante o outono e o inverno. A perda das folhas permite que as árvores economizem energia durante o inverno e, ao mesmo tempo, garante a adubação natural do solo por meio da decomposição de sua própria folhagem. Partindo em direção à zona tropical, encontramos as florestas tropicais e equatoriais úmidas. Em função da baixa latitude, o clima equatorial apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano, favorecendo a formação de vegetações latifoliadas, isto é, de folhas largas, que absorvem grande quantidade de energia solar disponíveis na zona tropical. Por ser uma área de encontro entre massas de ar úmidas, a região equatorial é caracterizada pelos seus grandes índices de chuvas, influenciando inclusive na formação de vegetações aquáticas e na manutenção do aspecto esverdeado destas florestas ao longo do ano.
Outras paisagens naturais típicas da zona tropical são as vegetações savânicas, como é o caso da Caatinga e do Cerrado brasileiro. Por apresentar verões chuvosos e invernos secos, o clima tropical possibilitou o surgimento de uma vegetação caracterizada por gramíneas, árvores médias e arbustos espaçados. De modo geral, suas plantas apresentam raízes profundas, que captam a água dos lençóis freáticos durante os períodos de seca. Além disso, muitas espécies apresentam galhos retorcidos com cascas grossas, que possibilitam a sua sobrevivência em eventuais incêndios. Outra vegetação muito interessante é a mediterrânea, localizada predominantemente nas áreas situadas junto ao mar Mediterrâneo e em regiões que apresentam condições climáticas semelhantes, com a ocorrência de verões secos e invernos chuvosos, próprios do clima mediterrâneo. Dentre as espécies vegetais mais comuns neste bioma são os maquis e os garrigues, compostos por arbustos, moitas e árvores de pequeno porte, como as oliveiras. De modo geral, a vegetação mediterrânea é constituída por espécies vegetais pertencentes à família das esclerófilas, que apresentam folhagem dura adaptada a períodos de seca. Calcula-se que cerca de 1/3 da superfície dos continentes seja dominado pelas paisagens desérticas. São áreas com a predominância do clima árido, com a presença da vegetação xerófila, adaptadas à falta de água. Os cactos, por exemplo, armazenam a água e desenvolveram sistemas de espinhos no lugar das folhas, para reduzir a transpiração. Devemos lembrar que, além dos desertos quentes, como o Saara, existem também os desertos frios,